Eu gostaria de trabalhar com vocês nessa noite o livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Vou deixar vocês abrirem a Bíblia. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Quem achou, diga amém. Amém. Colossenses capítulo 1, versículo 16. O texto diz assim: pois nele, e quando Paulo está dizendo para a igreja de Colosso aqui, pois nele, ele está falando de Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, aqui no caso os anjos. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, a Bíblia está dando uma orientação importantíssima para você e para mim. Que o Criador de todas as coisas é quem? Jesus. O Deus que estava operando lá na criação da terra e do universo, lá de Gênesis, era o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, Jesus Cristo. O Pai pediu para que ele pudesse operar na criação de todo o universo e da terra. Então por isso que Paulo fala, olha, nele foram criadas todas as coisas em Cristo Jesus. Quando você vai para o livro de Hebreus, no capítulo 1, lá fala assim, que ele que criou o universo. E a palavra universo aqui é a palavra cosmos no grego. Ontem o pastor estava falando da palavra terra, não ameis ao mundo, a palavra mundo. Lá fala que ele é o criador do mundo. E aí no grego, lá em Hebreus, a palavra mundo ali no grego é cosmos, significa o universo inteiro. E o pastor até explicou ontem isso de manhã. Porque também tem a palavra mundo para as práticas de imoralidades do mundo, que nós não devemos viver segundo os padrões do mundo. E também a Bíblia diz que Deus amou a humanidade, o mundo de tal maneira que ele entregou o que o céu tinha de melhor, que era o seu único filho. Então Jesus é o criador de todas as coisas. Mas aí entra uma pergunta, que eu vou tentar trabalhar um pouquinho com vocês, mas é o básico. Eu não sou um teólogo para poder cavar mais fundo a respeito disso aqui. E outra coisa, a gente não tem resposta para todas as coisas, dentro do contexto que eu vou trabalhar nessa noite com vocês. Por exemplo, aqui diz que Jesus criou todas as coisas, ele criou os anjos, tudo. Mas aí algumas pessoas fazem eu lembro de Paulo até debateu com um grupo de epicureus, e algumas pessoas usam esse tipo de argumento para poder jogar para a gente, cristãos. Por exemplo, é um trilema de Epicuro. Ele diz assim, olha, vocês cristãos dizem que Deus é o quê? Amor. E nós concordamos, nós cantamos aqui o poder do amor. Eu falei que a Bíblia, de acordo com a Bíblia, Deus é o quê? Deus é amor, ele não pode deixar de amar. Nós temos amor, há uma diferença entre ter e ser, mas eu, Cacá, posso deixar de amar. Deus nunca poderá deixar de amar, porque ele é o próprio amor. A essência de Deus é amar, não tem como deixar de amar, não importa quem você seja. Então nós cremos que Deus é amor, e não tem como negar isso. Mas a Bíblia também diz que Deus é todo poderoso. Quem para Deus? É aquilo que eu falei no início aqui. Deus é absoluto, nada para Deus. Você acha que um câncer pode parar Deus? Você acha que alguma criatura no universo pode parar Deus? Nada para Ele, Ele é infinito em poder. Por isso que desafiar o Deus de Israel é desafiar uma infinidade de poder. O próprio anjo Gabriel, que está no lugar de Lúcifer, falou com Maria assim, por acaso existe alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Não há nada impossível para Ele. Deus é todo poderoso. Mas agora olha o trilema dos caras. Vocês dizem que Deus é amor, correto, concordo com você. Deus é todo poderoso, mas o mal existe. Então tem um problema. Ou Deus, ele é amor, mas ele não é todo poderoso, porque ele ama incondicionalmente falando,
mas ele deixa uma criança sofrer no hospital. Ele deixa uma criança com câncer. Por que ele não cura? Porque ele não é todo poderoso. Você entende? Ou Deus é todo poderoso, ele é todo poderoso, mas ele não é o quê? Amor, porque ele pode fazer, curar, mas ele não cura. Então ele não é amor. Você entendeu o trilema deles? Parece que uma coisa anula a outra. Vocês estão entendendo o raciocínio aqui que eu estou querendo dizer? Ele é amor e é todo poderoso. Se ele ama e não cura, então ele não é amor. Porque ele tem capacidade para fazer e não faz. E esse é um dos argumentos que eles usam contra nós. Parece que uma coisa anula a outra. Só que a gente tem que entender, e é aqui que eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho o básico, como as coisas funcionam. Dentro da questão da dinâmica do grande conflito entre o bem e o mal, tem muitas coisas que a gente não sabe como funciona. A gente tem que trabalhar com o que a Bíblia menciona. Por exemplo, imagine Deus, e quando eu falo Deus, estou falando da Trindade, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Imagine antes de criar qualquer coisa. Aí imagine os três conversando. E aí, nós vamos criar seres? Vamos. E você sabe, e aí imagine eles conversando entre eles. Mas você sabe que eles vão se rebelar contra nós. Aí, nós vamos querer promover a vida, eles vão querer promover a morte. Nós queremos a paz, eles vão querer a guerra. Você sabe que eles vão se rebelar. Então Deus, um dos atributos da divindade é que Deus é onisciente. Ele conhece o fim desde o princípio. E aí entra um outro questionamento. Se Deus sabia que Satanás ia se rebelar e arrumar um problemão desse para a terra, como nós estamos passando aqui, por que ele não destruiu o diabo? Então você percebe que aí entra um outro questionamento. Se ele sabia dessa desgraça que ia acontecer no mundo, por que ele não destruiu e não deixou, evitou isso? Aí é um outro questionamento que eles têm. Mas vamos lá, aí imagine a Trindade conversando, ninguém existia ainda. E aí eles conversando, eles vão se rebelar, você sabe disso. Nós conhecemos o fim desde o princípio, porque Deus conhece o fim desde o princípio. Ele sabia que o pecado ia entrar, ele sabia que você estaria aqui hoje com um problema, porque Deus sabe tudo. Olha que interessante, Deus nem pensa, a Bíblia coloca como Deus sabe todas as coisas, ele não tem que raciocinar para chegar a uma conclusão. Imagine, eu e você temos que raciocinar para chegar a uma conclusão. Quanto é que é 1000 vezes 300.000 dividido por 30? Deus não tem que chegar, calcular. Não, a Bíblia diz que Deus sabe todas as coisas. Se Ele sabe todas as coisas, Ele não precisa nem raciocinar. Ele simplesmente sabe todas as coisas. Então Deus nem pensa, Deus sabe. Olha como é que é complexo. Só que quando Deus, mesmo sabendo que o pecado ia entrar, lá atrás, Deus também tomou uma decisão. Nós vamos pagar o maior preço. O pecado vai entrar, vai ter sofrimento, mas nós também vamos pagar o preço. Aí eu pergunto para vocês, vocês estão sofrendo? Está difícil a vida? Está difícil, porque todo dia é uma luta aqui nessa terra. Mas eu devolvo a pergunta, quem pagou o maior preço? Nós com os nossos problemas? Ou Jesus, o próprio Deus, que teve que largar tudo para vir aqui nessa terra e morrer no nosso lugar? Olha o sofrimento que Deus teve que enfrentar para nos resgatar novamente. Você entende? Deus pagou o maior preço. Deus poderia, tipo assim, não ter criado a gente, ou se tivesse criado, Ele poderia, quando o homem desobedeceu, virado as costas e ido embora. Não, você se vira aí. Deus não fez isso. Deus entrou no meio do problema e resolveu o problema, e está nos dando a oportunidade hoje de voltarmos para o nosso lar. Mas é uma questão de decisão. Mas eu quero trabalhar aqui com vocês no início. Imagina a Trindade falando, então vamos criar seres. Nós sabemos que vai acontecer, mas nós sabemos também que muitos vão aceitar. Muitos também não vão aceitar, mas muitos vão aceitar. Nós vamos fazer isso. Mas só que quando Deus cria o primeiro ser, lembra que eu falei para vocês que Deus é amor? Quando Deus cria a primeira criatura, Deus toma um ponto vulnerável. Uai, Deus tem um ponto vulnerável? Tem. Qual é a vulnerabilidade de Deus? Deus pode ser rejeitado. Sabe por quê? Ele é todo poderoso, pode fazer qualquer coisa, mas quando Ele cria o primeiro ser, aquele ser, Ele cria com a capacidade de quê? De escolha, livre-arbítrio. É a capacidade da criatura escolher se quer ficar com Deus ou não. Por isso que Deus é amor, e não pode haver amor onde não há liberdade de escolha. Se eu amo
uma pessoa, eu tenho que dar liberdade para essa pessoa de querer ficar comigo ou não. A partir do momento que eu forço ela ficar comigo, ela já não é mais livre. Você entendeu isso? Se Deus é amor, Ele tem que dar liberdade para a criatura escolher. Demanda a possibilidade de dois caminhos: ou a criatura fica com Ele, ou não. Porque se Deus não dá liberdade de escolha, Ele deixa de ser amor e a criatura se torna um robô, um autômato. Não tem condições de tomar decisões por conta própria. Então, se a pessoa for lá e der um beijo em Jesus, ela está fazendo aquilo porque ela está sendo controlada. Ela não tem liberdade de escolha. Vocês entendem isso aqui? Se Deus é amor, Ele tem que dar liberdade para a criatura escolher. E quando Ele criou o primeiro ser, Deus tomou um ponto vulnerável: eu posso ser rejeitado por aquela criatura. Olha só como é que Deus tomou para si um problema. Ele pode ser rejeitado. Deus pode forçar a criatura? Pode. Nada para Deus, Deus é todo poderoso. Mas Deus nunca fará isso, sabe por quê? Porque vai conflitar com o seu caráter. Tem muita coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir. Deus não pode deixar de ser Deus. Deus não pode forçar você a ficar com Ele. Mas não por falta de poder, porque poder Ele tem para poder fazer isso. Mas Ele nunca fará, por quê? Porque vai contra o seu caráter. E Deus não duela com o seu caráter. Vocês entendem? Então, Deus tomou esse ponto vulnerável. Aí Deus criou os seres, os anjos. Aí a Bíblia disse, né, Deus criou todos os anjos, porque a Bíblia diz ali em Colossenses que Ele criou todas as coisas. Agora o que o livro de Ezequiel, no capítulo 28, fala? Eu gostaria de abrir aqui. No livro de Ezequiel, capítulo 28, diz assim, olha, no versículo 12: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. A palavra sinete aqui é no sentido de modelo. Tu és o modelo da perfeição, ou sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engarces e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Aí no versículo 14, falando aqui, diz assim: tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade ou pecado em ti. Por mais que a profecia está falando do rei de Tiro, mas ela tem um duplo sentido. Essa profecia se encaixa também com a história de quem? Quem era perfeito? Quem era o querubim da guarda que ficava ao lado do trono de Deus, o querubim cobridor? De quem que a Bíblia está falando? De Lúcifer. A palavra Lúcifer, ela não está na Bíblia, mas a Bíblia usa a expressão filho da alva, filho da luz. Então, quando a Bíblia fala a respeito de Lúcifer, está falando não a palavra Lúcifer, porque não tem na Bíblia, mas ela usa a expressão filho da alva, filho da luz. A palavra Lúcifer significa, acho que ela vem do latim, a palavra lutíferos, que significa portador de luz. E filho da alva, de acordo com a Bíblia, é a mesma coisa, portador de luz, filho da luz. Por que ele é chamado de portador de luz? Porque ele era o anjo mais próximo de Deus. E não tinha ninguém que conhecia mais da engrenagem interna do governo de Deus do que Lúcifer, o querubim cobridor. O anjo perfeito, no sentido de em beleza, em sabedoria. Não tinha nenhum outro anjo mais belo do que ele. Não tinha nenhum outro anjo mais sábio do que ele. Ele era o modelo perfeito em formosura. Imagine, olha o cargo desse anjo. Mas a partir do momento que Jesus criou ele, lembra que eu falei? Essa criatura tem a capacidade de liberdade de escolha. E a Bíblia diz aqui que esse anjo, que eu coloquei aqui de acordo com Ezequiel, perfeito em formosura, em sabedoria, que ficava ao lado de Deus, abaixo de Deus era ele. Ele era o segundo ser mais poderoso do universo, porque abaixo de Deus era ele. Aí certa vez alguém falou comigo assim: não, Cacá, ele era o quarto,
Não falei assim, não, irmão, não existe hierarquia na Trindade, não. Se ele era o quarto, então eu estou colocando hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e Lúcifer. Aí eu estou colocando hierarquia na Trindade. Aí eu estou pregando o quê? Politeísmo. 3 deuses. E Lúcifer era o quarto. Aí não, hein? Abaixo de Deus era Lúcifer. Porque quando falo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os 3 têm a mesma natureza, o mesmo caráter, o mesmo poder, o mesmo propósito. Nenhum é maior do que o outro. O Pai não é maior do que Jesus e Jesus não é maior do que o Espírito Santo. É um único Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas. O Pai, Filho e Espírito Santo. Então abaixo da Trindade era Lúcifer. Olha o privilégio, olha o cargo que esse anjo tinha. Só que a Bíblia revela para você e para mim que um dia esse anjo, de alguma maneira, que não conhecia o mal, porque o mal não existia no universo, estava lá no governo de Deus trabalhando e de repente ele começa a alimentar um desejo no seu coração. Quando a Bíblia fala coração, não está dizendo esse órgão do lado do peito, mas o centro das decisões. Ele começou a olhar para a beleza dele. Ele começou a olhar para a sua sabedoria. E ele achou no seu coração, e a Bíblia não fala como o mal surgiu no coração de um ser que não conhecia o mal. A natureza de Lúcifer era voltada para o bem. Não tem explicação. Como o mal surgiu no coração daquele ser? Ninguém sabe, mas a Bíblia só mostra que um dia ele começou a desejar o lugar de quem? Do seu Criador. Ele começou a sentir um desejo estranho, violento, dentro do seu coração. Ele olhou para Jesus e começou a sentir uma vontade de ser igual a Deus. Mas esse ser igual a Deus não é imitando Jesus na sua forma amorosa, de agir, de tratar, de querer ser superior ao próprio Jesus. E a Bíblia revela o sonho de Lúcifer, lá em Isaías capítulo 14. Olha o sonho que estava no coração desse ser. Isaías capítulo 14, versículo 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, aí, filho da alva, está vendo? Filho da luz, Lúcifer, portador de luz. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Agora olha a Bíblia revelando o que estava no coração dele. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. A Bíblia está revelando o sonho dele. Querer ser igual a Deus. O interessante é que a Bíblia menciona no livro de Hebreus que o único ser que é igual a Deus Pai é Jesus. Paulo fala assim, ele é a expressão exata, o decalque exato da pessoa do Pai. O único ser que é igual a Deus é Jesus. Não tem nenhuma criatura que pode ser igual a Deus. Só Jesus é igual a Ele. Ele é a expressão exata do seu ser. Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. Você foi criado à imagem e à semelhança. Ser semelhante não é ser igual, não é sinônimo perfeito. Então, Lúcifer queria ser igual a Deus, sentar no trono. Só que ele não tinha capacidade para isso. Por mais que ele era um ser dotado, mas ele não era Deus, ele era uma criatura. E ele não reconheceu isso. Aí a Bíblia diz que ele queria tomar o lugar de Deus. Sabe por que Lúcifer, ele entrou nessa condição que ele está hoje, vai ser destruído? Por causa de uma palavrinha. Ellen White é uma profetisa norte-americana da nossa igreja, Adventista Sétimo Dia. Talvez esteja falando para alguém que está visitando. Ela é uma profetisa dessa igreja. No livro Patriarcas e Profetas, ela fala assim, que Deus suportou longamente Lúcifer no céu. E ele quase chegou à decisão de voltar. E se ele tivesse se arrependido, Deus teria colocado ele de volta no cargo dele, do querubim cobridor. Deus não ia colocar Gabriel, como está hoje no lugar dele. Gabriel, vem cá, Lúcifer errou aqui. Não, Deus ia restituir ele no cargo dele de volta. Mas aí,
Deus lutou com ele, Jesus trabalhou com ele, e chegou um momento que ele falou com Jesus assim: olha, eu sei que o Senhor está certo. Eu estou parafraseando, tá, gente? Eu sei que o Senhor está certo. Mas como eu, Lúcifer, o anjo que está mais próximo do Senhor, o anjo com toda essa capacidade, que vou reconhecer que eu estava errado. Aí ela fala assim: ele quase chegou à decisão de voltar, mas o seu, qual é a palavra? Orgulho o impediu disso. O seu orgulho o impediu disso. Querido, o problema do orgulho é você achar que você é melhor do que alguém. O problema do orgulho é você achar que você é superior a alguém. Ele tinha a possibilidade de voltar, ele sabia que ele estava errado, mas o orgulho, pelo cargo que ele tinha, não, eu não vou descer aqui. E às vezes a gente acha que Lúcifer é um sonso, um burro, e de fato ele é, porque olha o que ele perdeu. Mas muitas das vezes, um relacionamento no namoro, num casamento, ou numa amizade, ou no emprego, você perde por falta de quê? Por causa do quê? Orgulho. Quantos casamentos não já acabaram por causa do quê? Orgulho. A pessoa não tem a capacidade de parar, de refletir. Poxa, eu pisei na bola ali, eu posso estar certo nisso aqui, mas eu ofendi. Mas a pessoa, não, eu fico aqui, morro aqui, mas eu não peço desculpa e também não dou perdão. E o casamento vai embora. Quantos maridos perderam boas esposas por causa do orgulho? O orgulho é a base da queda do diabo no céu. Por isso que Deus detesta o orgulhoso. A Bíblia até diz, né? A humildade precede o quê? A honra. E o orgulho precede o quê? A queda. E o que aconteceu com o diabo no céu? Foi expulso do céu. Desceu. Do querubim mais próximo de Deus, desceu. Está perdido. Porque o orgulho o impediu disso. A gente tem que parar e refletir na história de Lúcifer, porque às vezes nós também somos tão orgulhosos e estamos imitando ele no papel dele. Às vezes nós sabemos, o Espírito Santo mostra para a gente que nós estamos errados, o Espírito Santo fala no nosso coração, mas a gente não dá o braço a torcer. Prefere perder tudo do que reconhecer que estamos errados. E Lúcifer foi desse jeito. Eu não cedo, eu vou entrar numa rebelião, mas eu não vou reconhecer que eu estava errado. Mas ele sabia que estava. Esse é o sonho dele. Jesus suportou longamente Lúcifer no céu. Você imagina, Adão e Eva nem sonhavam em ser criado. A terra estava lá, mas Deus não tinha operado na criação da terra ainda. Ele iria operar depois da expulsão de Lúcifer do céu. Que ele foi mexer na terra, no lote vazio. A terra lá estava sem forma e vazia. Deus ia ainda trabalhar na criação dos 6 dias e no 7º descansar. Quando ele foi expulso do céu, Adão nem vivia, nem era vivo ainda. Olha só. Aí a Bíblia disse que Deus não pôde lidar mais com Lúcifer no céu. Aí eu pergunto para você, como é que você acha que Lúcifer saiu do céu? Você acha que Deus chegou um momento assim, quando ele passou do limite da paciência divina? Você acha que Jesus chegou para ele e falou assim: ô Lúcifer, pode se retirar, porque não dá para você ficar aqui dessa forma. Você acha que foi dessa forma? Negativo. Ele não saiu por livre e espontânea vontade. Ele empeitou a Trindade. Ele falou assim, ou vocês me dão por livre e espontânea vontade o cargo que eu mereço ter, ou eu vou entrar pelo quê? Força. Força contra força. Ele falou, ou me dá por livre e espontânea vontade, ou eu vou tomar pela força. Força contra força. E aqui nós estamos falando de algo físico agora. Quando eu estudo a questão do grande conflito, eu percebo que existe parte física, sim, porque alguns acham que é só em argumento. Esquece, na minha opinião, a Bíblia não dá essa vazão só para argumento. Eu vejo assim, tanto na ideologia, tanto na questão argumentativa, e tanto na questão, porque o grande conflito ele é baseado na questão jurídica. Existem leis, regras que devem ser obedecidas. O diabo não pode chegar e tocar no seu corpo. Existem limites, Deus limitou, ele não pode fazer qualquer coisa. Então existem regras. Você pode ver que o livro de Jó, você vê assim que a cena é uma cena jurídica. Satanás apresenta como um promotor em tribunal. Ele reclama Jó para ele, a terra para ele, quer dizer. Dê-me que é meu por direito. Por isso que ele é o acusador. Então você vê uma questão jurídica, você vê uma questão de ideologia,
e você também vê uma questão física, porque ele empeitou a Trindade. Aí a Bíblia menciona, no capítulo 12 aqui de Apocalipse, eu vou abrir aqui rapidinho, capítulo 12 de Apocalipse, olha o que aconteceu no céu. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então a Bíblia está descrevendo para nós que houve uma batalha no céu. E nessa batalha, Miguel, a palavra Miguel aqui no hebraico é a palavra Mihael, que significa ninguém é igual a Deus. Ou uma pergunta, quem é como Deus? Aí eu falei para vocês, né? O único ser que é igual a Deus é quem? Jesus. Então Miguel, que é o título de Jesus aqui, que o próprio Cristo, não é um anjo. Isso é um assunto para outro sermão. Eu até preguei esses dias aqui atrás, aqui num sábado, a questão de Miguel. O próprio Miguel, que é o próprio Cristo, é um título dele de guerra, e os seus anjos batalhavam contra quem? O dragão, que é a antiga serpente. E os seus anjos. E ele venceu e expulsou Satanás com os seus anjos que ficaram com ele na rebelião contra Deus. E o céu não tinha mais a Satanás e os seus anjos. Perdeu a batalha. Aí depois que ele foi expulso, aí tem a criação de Adão e Eva, né? Houve um tempo que Deus foi lá e criou Adão e Eva, a terra já estava lá. Depois Deus foi lá e operou na criação da terra. Aí Satanás foi aqui para a terra e tentou Adão e Eva. Aí assim Adão e Eva caíram em pecado. Só que aconteceu? Quando Adão e Eva caíram em pecado, a natureza de Adão e Eva ficou semelhante à natureza de quem? De Satanás. Não tinha força para poder obedecer a Deus. Vocês estão entendendo? Não tinha força. A natureza de Adão, quando ele foi criado, era igual a de Lúcifer quando ele foi criado. Era voltada para o bem. Mas quando Adão e Eva desobedeceram às ordens de Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a natureza deles, que era voltada para o bem, foi para o outro extremo. E agora a natureza deles estava depravada, diabólica. O sentimento de Adão e Eva eram semelhantes aos sentimentos de Lúcifer. Agora eles não tinham força para poder obedecer à lei de Deus. E aí Jesus apresenta o plano da redenção. Aí, quando Jesus apresenta o plano da redenção, ele injeta em Adão e Eva uma outra força. Qual é a força? A natureza espiritual. Por isso que quando você aceita Jesus, você recebe quem? O Espírito Santo. A natureza espiritual, ela é injetada em você. Por isso que Paulo, no capítulo 7, ele fala assim: Deus, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim faço. Eu sei que de acordo com a lei do meu entendimento, eu sei o que é certo e o que é errado. Mas quando eu menos percebo, o meu corpo me leva a fazer o que é mal. Então Paulo está mostrando que existe duas naturezas dentro de nós. Uma é a natureza carnal, que nós já nascemos com ela, herdada de Adão e Eva, pecaminosa. E a outra é a natureza espiritual, que Deus injeta em você quando você aceita Cristo. Quando você se entrega ao Senhor Jesus. Ele coloca uma outra natureza dentro de você. Por isso que o Espírito Santo nos habilita a vencer o pecado pelo poder dele, não é seu. Então, quando você ajuda alguém na rua, quando você faz algum tipo de doação, faz o bem para alguém, o mérito não é seu. Porque se depender de você, você é mau. Jesus falou assim: de onde procedem os maus desígnios? Do coração, da mente do ser humano. Nós não temos capacidade nenhuma de fazer o que é correto, a não ser pelo Espírito Santo agindo em nós. Então, quando você faz algo de bem para alguém, é o Espírito que está operando o querer e o efetuar na sua vida. É o Espírito Santo que Deus te concedeu para duelar contra a natureza pecaminosa que você herdou dos seus pais, Adão e Eva. Eu vou dizer uma coisa para você: se Satanás e seus anjos não existissem aqui agora, você teria conflito do mesmo jeito com a sua natureza pecaminosa. Você teria ela do mesmo jeito. O problema é que nós temos que lidar com a natureza pecaminosa que já está em nós e com o inimigo que está ao nosso redor nos tentando.
Só que o diabo, como ele está condenado à morte eterna, ele quer levar você e o Cacá para o buraco junto com ele. Porque ele sabe que Deus é justo. Se você não aceitar o plano da salvação, Deus não pode te levar para o céu. Porque para entrar no céu é mediante a graça de quem? De Cristo. E para mim entrar no céu, a Bíblia diz o quê? Para todo aquele que nele crê. Crer nele não é guardar mandamento. É pela graça de Deus, unicamente, ponto final. Guarda de mandamento é uma consequência do Cristo que você aceitou. E é até bom falar aqui, porque tem muita gente que fala assim, não, os adventistas acham que vai para o céu para guardar a lei. Nunca pregamos isso. A Bíblia nunca diz isso. A salvação sempre unicamente foi pela graça e ponto final. O problema é eu aceitar a graça e não querer guardar os mandamentos, continuar no pecado. Aí é uma graça barata. A graça é de graça, mas ela não é barata. Graça que não transforma é uma desgraça. Então, quando Cristo entra no meu coração, Ele injeta o Espírito Santo. E aí Ele vai me ajudando. Cada dia. O Cacá, antes fazia isso. Batia na mulher. Aí ele aceitou Jesus, o Espírito Santo fala, não pode. Esse é o caminho, andai por ele. Aí o Espírito Santo vai, aí dentro de um relacionamento com Deus. Cada dia que você vai se relacionando com Deus. E aí Ele vai moldando o seu caráter, gradativamente. É um processo. Para uma vida toda. Isso é chamado de santificação. Mas como é que nós vamos crescer em Cristo? Se relacionando com Ele. Porque se a gente não se relacionar, sabe o que vai acontecer? Esse inimigo que foi expulso do céu, que enganou os nossos pais, ele se intitulou o príncipe deste mundo. Por isso que eu estou pregando para vocês nessa noite aqui, mas se o véu pudesse ser levantado aqui agora, vocês veriam anjos de Deus e anjos de Satanás. E não vem achando que ele não entra na igreja não, porque ele entra sim. Um dia Jesus estava pregando na sinagoga, ele estava pregando com tanta vontade, e as pessoas com os olhos fitos em Jesus através da mensagem. O diabo foi lá fora, buscou um homem, entrou dentro da sinagoga endemoniado. Aí todos os olhares que estavam em Jesus, foi para onde? Para o endemoniado. Ele tirou a atenção da mensagem, porque ele sabia que a mensagem estava tocando o coração das pessoas, que as pessoas tinham que tomar uma decisão ao lado de Jesus. Ele quer atrapalhar. A Bíblia diz assim que nós estamos aqui nesse grande conflito entre essas duas forças, por causa das consequências das escolhas dos nossos pais. Primeiro iniciou no céu, e depois transferiu para a terra, e agora o conflito está sendo aonde? É travado aonde? Na sua mente e na minha mente. Os dois lados querem você. Se você pudesse ver como é que é a briga pelo trono do seu coração, a gente nem brincava com o pecado. O interessante é que a mesma profetisa norte-americana, Ellen White, ela fala assim, olha, não há garantia de proteção para aqueles que se colocam deliberadamente no terreno encantado do diabo. Não há garantia de proteção, porque brincar com ele vai te destruir. Não brinque com Satanás. Porque ele quer tirar você do céu. Ele sabe o que Deus tem preparado para você. Porque ele um dia conhece, ele sabe como é que o céu funciona. E como ele sabe como o céu funciona e você pode ir para lá pela graça de Deus, ele quer tirar isso de você. Eu desço, mas eu vou levar o máximo comigo. Porque ele sabe que a promessa de Deus é real. Nada nesse mundo aqui substitui o que Deus tem preparado para você. Mas no final é você que vai escolher se você quer ir para lá ou não. Deus não vai forçar, o diabo não pode. Apesar que ele quer forçar, mas Deus não deixa. É você que vai decidir. Deus coloca para você hoje a vida e a morte. Ele fala, escolha a vida. Mas Ele nunca prometeu para você que seria fácil. Se alguém falou para você que ser um cristão é fácil, não acredite nessa pessoa. Porque Jesus mesmo falou, no mundo tereis o quê? Aflições, mas tenha bom ânimo. O caminho é apertado, é estreito, mas no final valerá a pena. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Para entrar no céu, meu amigo, é agarrar em Jesus e ponto final. Agora, olha para dentro da sua vida e eu vou olhar para dentro da minha vida. Às vezes eu começo a olhar para a minha vida, fazendo uma retrospectiva assim da minha vida, do Cacá. Eu falo assim, Deus, tem misericórdia de mim. Porque do jeito que eu estou, não dá para ir para o céu. Não dá. Tem misericórdia de mim, me ajuda a romper com isso que tem me atrapalhado na minha caminhada cristã. E eu falo com Jesus, Jesus, eu vou estar lá no céu pela sua graça, nem que eu entre esfolado, mas eu vou entrar pela sua graça. Vou chegar lá cambaleando, mas eu vou entrar pela graça do Senhor, porque nessa terra, nesse grande conflito, nós estamos numa batalha, e numa guerra não há descanso. Não tem como descansar.
O problema é que às vezes a gente vai levando a vida espiritual da gente como se nada fosse acontecer, como se Jesus não fosse voltar, como se não tivesse um juízo para a gente poder passar por ele. E aí a gente vai vivendo a vida como ateus práticos. Eu creio que Deus existe, mas eu vivo como se Deus não existisse. Deus não brinca de ser Deus, mas o diabo também não brinca de ser diabo. Ellen White fala assim: vocês não estão sozinhos na batalha contra o mal. Pudesse o véu que separa o mundo visível do invisível ser levantado, vocês veriam o anjo de Deus trabalhando do lado de vocês e batalhando contra as forças do mal. Você duvida? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Eu não vou nem abrir aqui, não, depois você pode conferir, só para ganhar tempo. Salmos 34, versículo 7. O que o salmista diz? Lá fala assim, olha: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Temer aqui não é de medo, não. Aqueles que respeitam a Deus e a sua palavra. Aqueles que são fiéis a Deus. Então o anjo de Deus acampa. E ele está usando o artigo o, não é os anjos, não é plural não. Você tem um anjo da guarda. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Essa palavra acampar, esse verbo no hebraico, significa como se ele armasse uma tenda 24 horas para te proteger. 24 horas Deus tem a mão dele sobre você. Já parou para pensar nisso? Enquanto você está dormindo lá com a sua esposa e os seus filhos, a guarda de Deus está sobre você. A Bíblia diz que não dormita o guarda de Israel, lá em Salmos 121. Deus não dorme, Deus está cuidando de você. Você está aqui, Deus está cuidando do seu filho, da sua filha. E para você que tem um filho, uma filha fora da igreja, que saiu dos caminhos de Deus, Deus também está protegendo. Muitas das vezes, o seu filho ou a sua filha que está fora da igreja, está sendo protegida lá, não é por causa dela, que ela orou a Deus. Não, ela já pisou no terreno do inimigo. Agora imagine Satanás tentando, né? Eu vou destruir ela aqui. Aí o anjo fala assim: não, você não pode destruir não, o anjo dela, né? Não, mas ela está no meu terreno, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Pisou no meu terreno, eu posso fazer o que eu quiser. Ela escolheu estar aqui. Não, mas o pai e a mãe oraram agora e pediram proteção para ela. Essa proteção está sendo dada não é por causa dela, porque ela já escolheu estar aí mesmo. Mas eu estou fazendo a proteção da vida dela porque os pais oraram. E Deus também respeita a liberdade dela de estar aqui, mas Deus também respeita a liberdade dos pais em orar e pedir proteção. Então a proteção é pelos pais, não é por ela não. Quantas vezes você orou pelo seu filho, algum parente que está distante de Deus, e Deus protegeu nessas baladas, nessas coisas aí no mundo afora aí, protegendo, vai para show, volta e volta com vida. Pela misericórdia de Deus, são orações de pais e mães que são ouvidas pelo céu e Deus faz a proteção. Porque Deus não dorme, não dormita o guarda de Israel. E a Bíblia diz que Deus coloca o seu anjo para proteger. Sabe por que Deus coloca anjo para proteger no Salmos 34, essa promessa? Simplesmente por uma coisa. Eu pergunto para você, alguém aqui consegue ver o diabo e seus anjos? Alguém consegue aqui? Não consegue. E mesmo se você conseguisse ver, você não tem força para lutar contra ele. Ele é infinitamente mais poderoso do que nós. A gente não aguenta um tapa. Sabe por que Deus coloca esse anjo para nos proteger 24 horas? Até quando você está dormindo, é 24 horas mesmo. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro, eu vou nem abrir, não vou falar aqui para ganhar tempo. 1 Pedro 5,8. Por que Deus coloca um anjo para proteger 24 horas você e sua família? A Bíblia diz assim: sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, o vosso inimigo, que quer tirar você do céu, ele anda o quê? Em derredor. Lembra que o anjo está ao redor? Olha como é que o anjo está te protegendo. Todos os lados na sua vida. Satanás fica igual um leão assim, ó, em derredor, procurando uma brecha. Só que o anjo está te protegendo, ele não pode entrar, ele não pode tocar sequer no seu corpo, na sua roupa, se Deus não permitir, ou se você permitir com a sua liberdade de escolha. Só tem 2 tipos de forma do diabo tocar na sua vida que eu conheço, de acordo com a Bíblia. Sabe como é que o diabo pode tocar na sua vida? Quando Deus permite, como o caso do livro de Jó, Deus permitiu, pode ir lá e tocar. E o diabo foi lá e tocou, porque Deus deixou ele tocar na vida de Jó. Qual é o outro caso que o diabo pode tocar na sua vida? Quando você usa a sua liberdade de escolha de maneira errada, aí você está abrindo a brecha para ele, ele vai entrar. Então, quando a Bíblia coloca que o anjo está protegendo, é porque Satanás está em derredor. Existe uma luta ali pelo trono do seu coração. E como é que você vai vencer essa batalha? Porque existe 2 forças antagônicas ali, ó, brigando, ó.
querendo você. E como é que você vai sair vitorioso? Simples. Lembra que eu falei para você que tem duas naturezas dentro de você, degladiano? Natureza carnal e espiritual. Qual que vai vencer? É simples. A que for mais o quê? Alimento. Pega 2 galos de briga. Dá alimento para um e não dá alimento para outro. Depois de 1 semana, coloca os dois para lutar. Qual que você acha que vai vencer? O que foi o quê? Alimentado. Aí eu quero abrir um parênteses aqui. Você tem estudado a Bíblia? Você tem orado? Você tem testemunhado a respeito de Jesus para as pessoas? Você tem congregado na igreja? Igreja não salva ninguém não, mas a Bíblia diz que você precisa frequentar uma igreja. A palavra igreja no grego é a palavra eclesia, não é um templo, isso aqui, são pessoas. Nunca é usada no singular. Você nunca pode dizer assim, eu sou a igreja. Não, o termo grego é, nós somos a igreja. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos, é o quê? Ali o quê? Estarei. É plural, nunca é singular. Então esse negócio de, não vou na igreja não, porque lá na igreja tem um montão de gente falso. Pois é, então você se acha melhor do que a igreja. Porque se você acha que a igreja é falsa, então você se coloca num nível que é superior a eles. Eu não sou falso como eles. Mas Deus falou que você precisa congregar. Satanás está de olho na nossa vida espiritual. E ele fica como um leão, procurando uma brecha. Aí, se você vai se relacionando com Deus, você vai se fortalecendo. Essa brecha não vai existir, porque você está se protegendo. Porque você tem relacionamento com Deus, o seu anjo está aqui, o Espírito Santo está falando no seu coração, e você vai vendo o problema antes dele acontecer. Lembra que Jó se desviava do mal? Satanás falou assim, Deus, o Senhor tem cercado a Jó de bênçãos. Quando você olha essa palavra cercado a Jó que ele fala, ele estava reconhecendo que havia anjos protegendo Jó, a família dele e até os animais, os bens que ele tinha. Havia anjos protegendo. E Jó se desviava do mal. Se Jó se desviava do mal, você também pode se desviar do mal. Mas para você se desviar do mal, você tem que ter compromisso com Deus. Você tem que estudar a Bíblia, porque aí você vai fortalecendo a sua natureza espiritual. E quando o pecado bater a porta, você tem força em Deus para resisti-lo. Interessante que José, ele tinha uma repulsa pelo pecado. Como é que pode o José do Egito ter uma repulsa pelo pecado? Ele não tinha natureza pecaminosa? Sabe por que ele tinha nojo do pecado? Repulsa? Porque ele andava tão perto de Jesus, que ele começou a sentir os mesmos sentimentos que Jesus tem. Nojo pelo pecado. Porque quanto mais próximo de Jesus você está, mais nojo você tem do pecado e mais amor pelas pessoas e pela mensagem você passa a ter. Porque pela contemplação você é transformado. Quanto mais próximo de Jesus você está, mais parecido com Ele você fica. Mas quanto mais próximo do pecado você está, mais parecido com Ele você fica. Por isso que mexer com lixo, mais sujo você fica. Mas quando você está próximo de Jesus, as pessoas olham para você, e você não precisa falar que você é cristão, não. O seu semblante, a sua forma de agir, de se comportar. Lembra quando Paulo fala assim, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive o quê? Em mim. Você não precisa falar, as pessoas já notam em você que você é um servo de Deus. Não é só comportamento, porque comportamento até um ateu tem, melhor do que os nossos às vezes, mas é porque tem ação do Espírito Santo em você. As pessoas veem em você a pessoa de Cristo. É isso que Paulo estava dizendo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Satanás, a Bíblia diz assim, lá em Efésios 4:27, não deis oportunidade para o diabo, e não deis lugar ao diabo, porque tudo que ele toca, ele destrói. Você sabe por que Satanás é chamado de serpente na Bíblia? E de dragão? Ele tem 40 nomes na Bíblia. Eu vou citar esses dois. Ele é chamado de serpente porque como serpente ele engana você, igual enganou a Eva. E como dragão ele te destrói. Essa é a finalidade do diabo. Ele te engana, ele te induz ao erro, e depois quando você erra, ele é o primeiro a pisar na sua cabeça para te destruir. Por isso Jesus falou assim, o diabo veio para matar, roubar e te destruir. Não brinca com ele, porque ele não está brincando. A Bíblia diz assim, festejai, ó céus, e neles que habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de quê? Grande ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Nós possivelmente poderemos ver Jesus voltar na nossa geração. Por isso que o diabo não vai brincar com você. Por isso nós temos que fazer uma avaliação da nossa vida, como nós estamos diante de Deus, como é que a nossa vida espiritual está.
A gente não quer saber de ler Bíblia, de estudar a Bíblia. A gente não quer saber de orar. A gente não se envolve com as coisas da igreja. A gente não tem compromisso com as coisas de Deus. Falou de estudo bíblico, estou fora. Não quer fazer nada. Deus vem falando no nosso coração o que nós precisamos fazer. É lógico que se você não tem um dom de pregar, é lógico que você não vai pregar, mas você tem um dom. Lá em Atos 2 diz assim, olha, arrependei-vos e convertei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, você recebe um dom. E Deus espera que você use esse dom na pregação do Evangelho e no crescimento da sua igreja nessa terra, porque Ele quer voltar. Mas Ele não pode voltar se o Evangelho não for pregado. Aí eu pergunto, como é que eu vou viver uma vida desgraçada, distante de Deus, e vou pregar de Jesus para as outras pessoas se eu não tenho Cristo na minha vida? Você entende o que eu estou querendo dizer? Como é que você pode oferecer uma coisa que você não tem? Jesus falou assim, ó, é para ir pregar o Evangelho, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E como é que Jesus te ensinou? Amar as pessoas. Aí Jesus aperta o nosso calo, porque Ele fala assim, olha, é para amar o seu próximo como eu vos amei. O padrão é alto, meu amigão. É pregar o Evangelho do jeito que Deus quer que você pregue o Evangelho, não é da sua forma. Só que muitas das vezes a gente quer falar de Jesus, mas como vai falar de alguém que a gente não conhece? Você não pode oferecer aquilo que você não tem. E Satanás sabe disso. Ele conhece a sua vida. Ele fica o tempo inteiro ao redor. Ele conhece cada um de nós. E ele sabe onde é o nosso ponto fraco. O que é pecado para o Breno, pastor Breno, não é pecado para mim. No sentido de que, talvez o ponto fraco dele, o calcanhar de Aquiles dele, não é o mesmo meu. Tem gente que tem uma tendência a cair para o lado da bebida. Mas se você trazer um engradado de cerveja aqui, para mim vai pegar pó, porque eu não gosto de bebida. Eu não gosto de cigarro, mas tem gente que gosta. Você percebe? O diabo, ele fica em derredor, olhando a sua vida, procurando aquilo que você gosta. Por isso que as tentações de Satanás, ela vem de acordo com o gosto do cliente. Ela é personalizada. E ele conhece a sua ficha. Nós estamos falando de um ser que tem milênios de existência. Ele conhece toda essa maquinaria humana. Até o jeito de você olhar, o seu mexer das suas sobrancelhas. Ele sabe quase o que você está adivinhando, o que você está pensando. Ele não pode ler sua mente, mas ele faz uma leitura de você, que ele quase chega a adivinhar pelo seu comportamento. Satanás sabe aonde é o seu ponto fraco, e é ali que ele vai bater. Deus, nessa noite, Ele quer que você entenda uma coisa. Para vencer o inimigo nesse grande conflito entre o bem e o mal, só existe um único caminho. Sabe qual é o caminho? Está lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe quem é que para o diabo? É só Jesus que para aquilo. Só Deus. E para você não deixar ele entrar na sua vida, segura em Deus, porque Ele não está brincando com você. Se você piscar e soltar da mão de Deus, assim ó, um milésimo de segundo, ele te arrebata. Ele não brinca em serviço. Se o seu problema é dívida, Ele vai bater na dívida. Se o seu problema é pornografia, Ele vai bater na pornografia. Se é masturbação, Ele vai bater na masturbação. Se o seu problema é o adultério, Ele vai bater naquilo. Não brinque. Se você tem algum problema, fale com Deus nessa noite. Deus, arranque isso de mim, porque eu não quero me perder com Satanás e seus anjos. Eu quero viver a eternidade com o Senhor. Deus prometeu para a gente força e poder para resistir. A Bíblia diz que Deus não permitirá que você seja tentado acima da sua capacidade de resistência. Juntamente com a tentação, Ele também vos dará o quê? O escape, o poder, a força no Espírito Santo para você resistir o pecado e não permanecer nele. Não brinque. Deus está te dando a oportunidade nessa noite para você tomar uma decisão ao lado dele. E aqui eu quero falar uma coisa para os adventistas do sétimo dia, que pertence a essa igreja. Nós temos materiais, Bíblia, Espírito de Profecia, lição, nós temos também meditação, nós temos vários materiais para nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Conhecimento não falta para a gente, e no dia do juízo não vai existir aquela desculpa, não, eu não sabia. Nós temos a capacidade de estudarmos, aprendermos e colocar em prática na nossa vida, porque Bíblia é feito para estudar, meditar e aplicar na nossa vida, porque não adianta nada você conhecer a verdade e não colocar em prática, porque o diabo é o maior conhecedor da verdade e está derrotado, porque ele não pratica. Então Bíblia é para estudar, cavar fundo,
entender, meditar e aplicar na sua vida. Aí você vai crescer e cada dia você vai parecendo com Jesus Cristo. Agora, se ficar pisando nos dois lados, Jesus diz o quê? Não tem como servir a dois senhores. Deus está nos dando um recado nesta noite, para a gente poder se familiarizar com Ele e com a sua palavra. E somente assim nós sairemos vitoriosos nessa batalha do bem contra o mal. Porque Jesus está muito próximo de voltar. O mundo está gritando que Jesus está às portas, mas muitas das vezes nós estamos aqui, cochilando dentro da igreja, cochilando na nossa caminhada cristã. A gente levanta, vai para o trabalho, ou vai fazer alguma atividade, a gente nem ora, a gente nem estuda. Tem gente que às vezes pega a Bíblia e lê um versículo, você acha que você vai vencer o diabo durante aquele dia, quando ele te trouxer uma tentação? Não dá, porque o tipo de alimento que você pegou foi muito pequeno. Nós precisamos passar tempo com Deus, precisamos acordar mais cedo. Para quem trabalha e tem que ir mais cedo, acorde mais cedo, mas você precisa estudar a Bíblia, a sua palavra, diariamente, não pode faltar um dia, porque sair despreparado, o diabo vai bater em cima. E é por isso que quando nós nos relacionamos com Deus, a força virá, e o Espírito Santo lhe dará força para você dizer não para aquilo que é errado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Espírito Santo possa trazer você a uma reflexão da sua caminhada cristã. E que você possa permanecer firme com Deus até o dia da volta dele. E quando Jesus voltar, tudo isso vai acabar. E nunca mais a gente precisará enfrentar os problemas que nós enfrentamos aqui. O mundo está gritando e Deus está contando com você e comigo para poder anunciar a mensagem de amor para que Ele possa voltar. Mas se a gente não fizer a nossa parte, como Deus vai fazer a dele? Se a gente não está fazendo a nossa parte. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam receber a paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pode ficar do jeito que vocês estão. Senhor Deus, muito obrigado pela mensagem desta noite. Nós sabemos que nós estamos no meio de um conflito entre o bem e o mal. Nós entendemos porque que o Senhor, às vezes, não explica para a gente porque que o mal está aqui existindo. Por que criança sofre? Muitas vezes nós não temos explicações. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção, foi a frase de C.S. Lewis. Ele diz assim: o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo que está ensurdecido. Às vezes o Senhor permite o sofrimento acontecer para nos acordar, dar um chacoalhão em nós, para mostrar para a gente que essa terra não é o que o Senhor tem preparado para nós. E muitas das vezes quando nós percebemos o sofrimento, a gente acorda para entender que esse mundo não é o que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, mas coloque o Espírito Santo no nosso coração, para que a gente possa tomar uma decisão a cada dia, ao Teu lado, e permanecer até o dia da Tua vinda. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.